Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ou os três juntos. Hoje a gente vai falar de poesia, certo? Primeira pergunta que a gente se faz é o que é poesia? Embora seja muito difícil de definir e bastante relativo também, geralmente a gente chama de poesia textos que trabalham de forma sugestiva, né? Que então conseguem sugerir coisas através da linguagem. E essa linguagem geralmente ela é conotativa, quer dizer, linguagem figurada, metafórica também. O texto é tratado de uma forma criativa e também inesperada. De maneira geral, o texto literário ele tem essa função poética, ok? Pode estar tanto em prosa quanto em verso, tá? Não necessariamente tem que estar em verso, isso é uma complicação para o futuro, mas não vamos pensar nisso agora. E é muito importante a gente perceber que tem um intenso trabalho com a linguagem. Aqui, nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem o poeminha do Contra, do Mário Quintana, que é assim: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. A primeira, não sei, eu sempre acho esse poema muito fofo. Por que ele é fofo? Porque ele usa unzinhos, né? Mas enfim, olha aqui o trabalho com a linguagem que é feito. A gente tem a oposição entre todos e o eu, né? O eu lírico que se apresenta enquanto eu. E olha que genial essa parte aqui. A gente vai ter passarão se opondo a passarinho. Só que passarão, a primeira vez que você lê o poema, fica bastante claro que é o verbo passar no futuro, né? No futuro do presente, do modo indicativo. Eles passarão, terceira pessoa do plural no futuro, óbvio. Só que, quando a gente lê o último verso desse poema, a gente vai ter um passarinho, que não é o verbo, é o substantivo, né? O substantivo na sua forma diminutiva, que daí faz esse jogo entre eles vão passar e eu também vou passar, mas talvez de uma forma mais delicada, mais, né, menos feroz e tudo mais, né? Porque também a imagem do passarão, se a gente pensar nisso enquanto um pássaro, ó, os passarinhos, um passarão não parece uma boa coisa, né? A gente pensa em pássaros grandes, como águias, urubus, esses bichos que geralmente são bastante agressivos, né? Em relação a território e tudo mais. Então a gente vai ter esse jogo entre todos e eu em uma oposição de leveza vindo do eu e de talvez densidade, de ameaça vindo do todos, certo? Bom, para a gente perceber um poema na sua totalidade, é muito importante a gente investigar padrões, certo? O poeminha do Contra ali, eu não dei conta de todo ele, certo? Eu não falei de rimas, por exemplo, que tem ali, certo? Eu também não falei do uso dos substantivos na forma do diminutivo, né? Do diminutivo carinhoso e tudo mais. Então, a gente precisa investigar padrões num poema para conseguir perceber ele de uma forma mais total. Como assim? O primeiro padrão, que é bastante evidente em um poema, é a forma dele. Tanto que é muito normal quando a gente é pequeno e começa a entrar em contato com o gênero poesia, a gente tende a acreditar que todo poema é rimado, todo poema tem a separação de versos, de estrofes e tudo mais, porque ele chama muita atenção da gente em comparação aos outros textos. Por exemplo, só olhando para o formato, olhando para a forma com que esse poema ali, o motivo da Cecília Meirelles, preenche a tela, vocês percebem que tem um padrão. Você tem blocos de linhas nele, certo? É, esses blocos de linhas a gente vai chamar de estrofe. Cada bloco desse é uma estrofe. E cada linha dessas no poema é o verso, certo? Então, essa é a primeira estrutura que a gente tem no poema. A divisão entre estrofes e versos, certo? Os poemas, eles podem ter uma forma fixa ou não. Porque isso aí vem de uma tradição muito antiga, porque né, poema existe meio que desde sempre. Você vai ter na Grécia, você vai ter na Grécia Antiga, né? Roma, você vai ter poetas. E às vezes é uma escolha do poeta
fazer um formato fixo para esse poema. Por exemplo, aqui eu tenho os versos de orgulho, é uma poetisa portuguesa chamada Florbela Espanca. Esse é o sobrenome dela. E os versos de orgulho, eles têm uma forma fixa. Como assim? Vamos analisar o padrão que fica claro aqui. Bom, estrofe, 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 estrofe. Bom, temos 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes aqui, elas vão ter 4 versos cada uma, certo? 4 versos. E as 2 últimas estrofes, elas vão ter 3 versos cada uma, certo? Isso aqui é um padrão bastante notável, ok? Esse aqui é um dos formatos mais conhecidos, talvez, porque ele foi muito repetido ao longo do tempo. Muitos poetas usaram ele. Isso aqui a gente chama de soneto, que é quando a gente tem 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Ao todo, somam 14 versos. Soneto é o mais conhecido de todos. Às vezes, cada verso do poema ele tem uma quantidade exata de sílabas. Você lembra que eu falei no primeiro slide que a gente tem um trabalho com a linguagem bastante grande no poema? Isso também é um trabalho bastante grande. Sério, tenta fazer aí, tenta fazer em casa. É difícil, é muito difícil. É um trabalho mesmo. Então, vamos, voltando aqui, a gente tem o verso medido ao tradicional, que é quando o poeta escolhe que cada verso do poema dele tenha exatamente um número específico de sílabas, certo? Então aqui eu tenho o exemplo da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é bem famoso também, né? O Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Bem famoso. Tão famoso que tem trechos desse poema que estão no hino nacional brasileiro. Bom, a Canção do Exílio, sinceramente, não é um dos meus poemas preferidos, mas eu admiro muito esse poema. Por quê? Ele é todo medido, ele é todo trabalhado. Então, o número de sílabas poéticas desse poema aqui é extremamente controlado. Além de você ter o padrão básico de 4 versos em cada estrofe, né, os quartetos, você tem sílabas poéticas exatas. Eu fico muito assombrada com isso, porque eu sou uma pessoa que é incapaz mesmo de fazer rima boa. Então, né, isso aqui para mim é um nível de complexidade bastante grande. Vou ler de novo a primeira estrofe e, por favor, preste atenção na sonoridade dessa estrofe, principalmente no ritmo. Olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A sonoridade desse trecho, ela também é grande por causa da rima, né? O sabiá e o lá. A gente já chega na questão de rima. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o ritmo. O ritmo dessa parte ela é marcada pela quantidade de sílabas, certo? Preciso falar para vocês que a sílaba poética ela não é a mesma coisa da sílaba quando a gente está separando sílabas para acentuar ou para dividir a palavra no final da linha, né? Não é o mesmo tipo de contagem que a gente faz. Primeira coisa, a gente vai contar as sílabas até a última sílaba tônica do verso, quer dizer, até a última sílaba forte do verso. Aqui eu já marquei sabiá e lá, tem acento. Quando tem acento é mais simples você saber que é tônica. Então, sabiá e lá, a gente vai levar em consideração essas sílabas aqui. Mas agora, palmeiras e gorjeiam. Qual é a sílaba tônica? É palmeiras, gorjeiam ou palmeiras, gorjeiam, certo? A sílaba tônica está aqui. Então, se a sílaba tônica não é a última sílaba da palavra, tudo bem, a gente só conta até ela. E a última sílaba, a gente vai fingir que não existe. A gente não vai contar ela, certo? Outra coisa que é bem importante que a gente perceba é que quando você tem algumas vogais, a gente também vai contar de um jeitinho diferente. Quer dizer,
aqui, olha, que e aqui. A gente tem uma palavra que termina com vogal e uma palavra que começa com vogal. Para a contagem de sílaba dar certo, a gente vai juntar esses dois sons aqui como se eles fossem uma coisa só, certo? É como se você falasse que aqui, que a, ó, que aqui, que aqui, certo? Então, o A e o E vão contar como um bloco só de som, certo? Indo devagar, então, a gente vai ter o quê? Minha terra tem palmeiras. Como é que a gente vai separar silabicamente? Minha terra tem palmeiras. Então, a gente conta até essa aqui. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro verso, então, 7 sílabas. Onde canta o sabiá? Onde canto sabiá, né? O A aqui é a sílaba tônica, então a gente vai contar ele também. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo verso, 7 sílabas poéticas. Vocês entenderam o que eu fiz? O A, por ser uma vogal, ele se juntou com o O por ser uma vogal também. Então seria canto, sabiá. É como se fosse um som só. Aqui, continuando. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, as aves que aqui gorjeiam, o an, né, vai ser cortado fora. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas também. E o não gorjeiam como lá. Não gorjeiam como lá. Ih, rapaz, e esse troço aqui? Olha que complicado que é. Agora eu vou passar um truque para vocês de contar sílaba. Bom, primeiro verso 7, segundo verso 7, terceiro verso 7. Faz muito sentido que, se o padrão já ocorreu aqui em cima, esse último verso também faça parte desse padrão. Então, vai ter 7 sílabas poéticas também. Como que a gente vai saber como dividir esse monstrengo aqui? Dividindo o resto e vendo o que sobra. Olha lá. O lá separado, como também, aqui também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu consegui achar 5 sílabas. E eu sei que ele tem que ter 7. Então, esse gorjeiam, ele vai ser dividido também em 2 sílabas aqui. Então, gorjeiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Provando aí 7 sílabas poéticas também, certo? Lembrando que a escansão do verso, que é isso que a gente acabou de dizer, que fazer com o nome chique, vai levar em conta as sílabas poéticas. E nem sempre uma sílaba poética é uma sílaba lá na gramática, lá no dicionário, certo? Como, por exemplo, quando você tem uma vogal que se junta com o som de outra vogal. A gente conta até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Então, às vezes, a última sílaba da palavra mesmo vai ser descartada. Opa! E geralmente o som das vogais é conectado ao som da outra vogal, como eu disse aqui. E ditongos se unem na mesma sílaba. Tudo bem? O verso livre ou moderno, ele é uma criação moderna, né? Esse nome aqui. É de quando os poetas eles se encheram de fazer poesia tudo contadinha, ou então eles perceberam que não precisava, ou isso não correspondia mais com as necessidades deles. Então, começou a adotar o verso livre. O verso livre é quando você não tem métrica, né? Cada verso tem lá quantidade de sílabas qualquer. Por exemplo, aqui esse texto Poética, do Manuel Bandeira, que inclusive fala muito sobre essa vontade dos poetas de parar de usar esse método, essa régua de contar verso, essa régua de contar estrofe e tudo mais. Então, olha só,
mesmo sem ler o poema, sem contar as sílabas, a gente percebe que você vai ter versos muito longos e versos muito curtos. Quer dizer, cada verso aqui tem uma quantidade de sílabas meio que aleatória. Então, nesse poema aqui, não vai adiantar eu contar verso, porque isso não quer dizer nada, porque justamente o poema vai bater na tecla de não ter isso, certo? E esse é o verso livre. Vamos falar sobre rimas. Como eu disse, rima é uma coisa que me assombra, porque eu não consigo fazer rimas boas. E por isso que eu gosto desse poema, porque essas rimas são muito esquisitas. Não as rimas, mas as palavras. Lembrando que rima é quando o som do final das palavras coincide. A gente vai ter repetições de som do final das palavras. Esse poema que eu trouxe, ele se chama Psicologia de um Vencido, é do Augusto dos Anjos, que é um dos meus poetas preferidos. Provavelmente uma pessoa muito perturbada. Olhei para vocês. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É bom. Olha as palavras. Olha o tema. Olha a bizarrice. É muito bom. Enfim, vamos prestar atenção no som final das palavras. No primeiro verso aqui, bom, né, recapitulando um pouco, olha o padrão. Padrão, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. É um soneto. Agora vamos olhar lá o final das palavras. Eu vou ter aqui amoníaco, rutilância, infância, zodíaco, hipocondríaco, repugnância, ânsia, cardíaco. Ruínas, carnificinas, guerra, roelos, cabelos e terra. Falando rapidinho assim, a gente percebe que tem sons que se repetem. Olhando para o poema fica muito claro, porque a gente tem amoníaco e zodíaco. É exatamente a mesma finalização da palavra. Assim como hipocondríaco e cardíaco. Então, todos esses versos aqui, que eu sublinhei em amarelo, eles rimam. Se a gente for olhar rutilância, infância, repugnância e ânsia, todos eles também terminam com o mesmo som. Atenção, som. Você não precisa ter a mesma escrita para ter o mesmo som, certo? Se lembrem disso. Depois, a gente vai ter ruínas, carnificinas, que rimam entre si. Vai ter guerra, que vai rimar com terra, lá do último verso. E olha só como é sensacional. Roelos e cabelos. A gente tem um verbo mais um pronome que juntos rimam com um substantivo. Cara, isso é fantástico. Bom, falando de termos técnicos aqui, né? A gente vai ter essas rimas. A gente já vai ver que tipo de rima é essa. E é bem importante que quando você está fazendo isso de uma maneira mais sistemática, né? Você está vendo rimas, a gente usa letras maiúsculas para marcar os padrões. Então, amoníaco, que é a minha primeira rima, eu vou chamar de A. Então, tudo que rimar com amoníaco, eu vou colocar essa letra maiúscula A para marcar, certo? Rutilância é a minha segunda rima, minha segunda sonoridade que aparece aqui, eu vou chamar de B, então. E tudo que rimar com rutilância, eu também vou marcar com o B maiúsculo. Ruínas, terceiro som, C. Rima com carnificinas, C também. Guerra, que é o quarto som, vai levar o D, que vai rimar com terra lá embaixo, que também vai ser o D. Roelos e cabelos, E, né, porque rimam entre si. Então, tecnicamente, a gente vai fazer dessa forma aqui, usar letras maiúsculas para marcar, certo? Eu estou só falando isso porque muitas vezes a gente se refere a isso em análise de poema, então assim você já fica sabendo como é que funciona. Então, lembrando, né, cada som diferente recebe uma letra maiúscula e sons iguais a mesma letra, normal, né, para identificar o padrão. E a gente vai ter um esquema de rimas
que às vezes vai ser um padrão também, que vai ser as alternadas, as emparelhadas e as opostas. Sendo mais específico, as rimas alternadas é que nem aqui daquele poema Motivo da Cecília Meirelles. Olha lá. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Então, o existe que rima com triste vai receber o A. Completa que rima com poeta vai receber o B. Então, a rima alternada é quando o nosso esquema é AB, AB. Certo? A rima emparelhada é que nem aqui você vai ter vagueio, campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Então, noturnos e soturnos vão rimar, os dois vão receber a letra A, e solidão e canção vão rimar e vai receber a letra B. A emparelhada, então, é quando a gente tem o esquema AA-BB. E a rima oposta ou interpolada, que é um nome bem esquisito, é que nem o poema do Augusto dos Anjos que a gente acabou de ler. Quando você vai ter, então, o amoníaco e o zodíaco, né? E o B aqui, né? Rutilância e infância. Então, a rima interpolada trabalha com o esquema de AB, BA, né? Oposta, por quê? É como se você espelhasse as rimas. Aqui tem um esquema e aqui ele vai ficar espelhado. Só isso, certo? E os versos brancos, assim como os versos livres, eles são uma procura, uma busca dos poetas modernos para em torno de em busca, né, de uma forma de expressão diferente daquela toda controlada, né, de sílabas, de quantidade de sílabas iguais, de rimas iguais e tudo mais. Os versos brancos, então, é quando a gente não tem rima. Por exemplo, na poética do Manuel Bandeira, de novo, olha só, a gente vai ter comedido, comportado, expediente, diretor, dicionário, vocábulo, purista, universais, exceção, inumeráveis, namorador. Só olhando esse começo aí, a gente percebe que os sons, eles não coincidem, certo? E é muito interessante, porque o assunto desse poema, como eu falei, é liberdade para criar poesia. Eu vou ler para vocês porque ele é bom demais para não ser lido. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestação de apreços ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja, fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Gosto muito desse poema. E olha aqui que interessante. Político, raquítico e sifilítico rimam. Olha o jogo. Num poema todo que fala que essa coisa de ficar rimando, de ficar seguindo um padrão, de uma régua, de fazer poesia, é uma coisa bizarra, é uma coisa que não é libertadora. Tem aqui, ó, uma espécie de piscadela de olho rimando político, raquítico e sifilítico, que são coisas que quando você coloca juntas parecem bem ruins, certo? Mano, a bandeira. Enfim. Bom, isso foi forma. Os padrões que a gente vê na forma geralmente são, como eu falei, rima, formato, né? O soneto que a gente viu ali, existem outros formatos também. Sílabas poéticas, né? A metrificação, isso é de forma. A gente também tem que prestar atenção que poesia tem conteúdo, né? Afinal de contas, é um texto. O autor, ele quis alguma coisa com esse texto. Então é importante a gente prestar atenção no conteúdo desse poema. E para achar padrões também no conteúdo. Como assim? Alguns temas eles são comuns em épocas específicas, certo? É isso que lá na história da literatura a gente vai chamar desses padrões temáticos das escolas literárias. Por exemplo, lá,
séculos XIV e XV, você tinha o trovadorismo em Portugal, e o trovadorismo, ele trabalhava muito com amor. Era um tema trovadorismo é um tema bastante comum, o amor, certo? Depois tem outras épocas que não trabalham tanto assim e tudo mais. Alguns poetas, eles trabalham com recorrência temática. Quer dizer, é muito normal quando a gente vai ver Augusto dos Anjos, ver umas coisas tenebrosas. Normal. O trabalho com a linguagem, ele é cuidadoso e ele é intencional. Quer dizer, o poeta, quando vai escrever um texto, um bom poeta, ele não vai só jogar um monte de palavras. As palavras são escolhidas. Olha ali no poema do Manuel Bandeira. É escolhido o político, o raquítico e sifilítico. Certo? É muito bem colocado ali, não é por acaso. E como que a gente pode analisar o conteúdo? Uma questão muito importante é olhar para a linguagem. A linguagem do poema pode muito bem trabalhar com figuras, né? De uma maneira figurativa e não literal, figurada, né? Por exemplo, usando metáforas, comparações, hipérboles, prosopopeias, todas aquelas palavras da figura de linguagem que dão a entender que a língua não está sendo usada de forma literal, certo? Também a questão da linguagem, ela vai permear a polissemia. Polissemia é quando a gente tem uma palavra que pode ser usada com vários sentidos. Um exemplo muito bom que a gente viu hoje é o passarão, quando o Mário Quintana usa eles passarão, eu passarinho. Passarão significa, ao mesmo tempo, nesse poema, o verbo no futuro, né? Já falamos disso, e também a ave grande. Isso é muito importante porque nos leva a uma outra questão do uso da linguagem no poema, que são jogos de palavras. Porque o passarão do Quintana só vai ser interessante porque ele é colocado em contraposição com o passarinho. Então a polissemia do passarão fica mais evidente ali, porque no verso ele é usado como um verbo, mas depois a gente vai dar a entender nesse jogo de palavras que é a oposição ao passarinho, que é esse serzinho bonitinho, frágil, leve, certo? Então a poesia tem muito disso. Agora você me pergunta, eu preciso saber disso tudo para ser feliz, então eu preciso decorar as figuras de linguagem, eu preciso saber fazer escansão do poema, eu preciso saber falar o nome da quantidade de versos. Não, você não precisa. Você não precisa de tudo isso para ser feliz. Só que, para que você consiga interpretar um poema de uma forma ampla, de uma forma cuidadosa, é muito importante que você verifique os padrões. E saber que esses padrões existem faz parte de você ser capaz de olhar um poema e extrair dele a maior parte de significado que você puder. Então, quando você olha um poema e você percebe o formato dele, você percebe o conteúdo dele, você percebe que essas duas coisas fazem muito sentido ser colocadas juntas, você está olhando o poema de uma forma ampla, você está compreendendo ele. Então, talvez saber os nomes técnicos não seja útil, mas você saber que existem padrões e eles apontam para coisas importantes nessa interpretação do poema é essencial, certo? Próximo vídeo que eu vou dar um jeito de linkar aí, sobre não, é um exemplo de interpretação de poema, certo?